Boa tarde, pessoal. Bom, gente, vamos lá então. Começando aqui a nossa aulinha de Hibernate. Meu nome é Claudemir Ribeiro, tá? Tenho 46 anos, tenho 12 anos de experiência em Java, sou formado em análise de sistemas e tenho especialização em tecnologia Java, tá? O que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai falar um pouquinho de ORM, mas sem entrar em detalhes profundos aí da teoria. A ideia é mais realmente ter um projeto Hibernate básico e fazer uma inserção no banco, tá? Pra gente ver funcionar. Se a gente fica vendo muita teoria, já parte para teoria, a gente não vê na prática, uma coisa fica um pouquinho meio desinteressante, né? Então a gente vai partir da abordagem mais prática, tá? Vou começar aqui abrindo o STS. Deixa eu fechar ele aqui. Realmente do começo, né? Sendo metódico. Começando do começo. Então, ó, vou abrir a minha IDE. Você pode usar a IDE que você quiser, tudo bem? Pode usar IntelliJ, pode usar VS Code. A IDE aqui não é realmente o que interessa pra gente hoje. O que interessa pra gente é o Hibernate, é inserir lá um dado na minha base de dados, olhar o dado ali consolidado, tá? Basicamente é isso. Bom, quando começa aqui, gente, eu vou estar usando aqui previamente, eu já fiz esse projeto aqui, né? Deixei ele aqui já no meu GitHub. Vou estar passando para vocês aqui esse link, tá? E aí o que acontece? Eu coloquei aqui no meu README os passos que eu fiz para poder trabalhar. Então eu vou lendo esses passos aqui, vou criando o projeto e passando para vocês, e depois você vai ter esse mesmo código. Você pode vir aqui, pode baixar esse código, clonar esse código do GitHub e aí rodar na sua máquina, ok? Beleza, galera? Então vamos lá. Começando, eu vou criar um projeto aqui, tá? Ele vai ser um projeto Maven. Pelo menos aqui no Eclipse você vai em Other e aí cria um projetinho Maven Project. Ok? Aí eu vou criar ele simples, tá? Vou dar um next aqui, ele vai pedir para mim o group ID, ponto, Claudemir, ponto, Hibernate, ok? E eu vou colocar aqui, exemplo, Hibernate, finish. Ele vai iniciar aqui para mim o projeto. Esperar ele construir. Tá fazendo o building. Já fez o building, né? Nada demais até aqui. Só um projeto simples. Um projeto Maven, né? E aí vamos lá. Primeiro passo aqui pra gente poder trabalhar, a gente vai colocar aqui as nossas dependências, ok? Então eu vou vir aqui no meu read, ó. E eu já tenho aqui as dependências. Eu tenho duas dependências aqui que eu vou usar, tá? Eu tenho a dependência do Hibernate Core. E eu tenho também, deixa eu fechar essa apresentação aqui. Não estou usando mais. Fechar as abas. ChatGPT, sempre parceiro. Par Program com o ChatGPT. Mas hoje eu não vou usar ele não, tá? Ok. Então eu tenho o que? Eu tenho a minha dependência do Hibernate. Ctrl Shift F para formatar. Sempre aqui no Maven, né? Se eu tenho uma dependência, eu tenho que ter uma tag dependências, que seriam as dependências onde eu vou colocar a minha dependência. Ó. Peguei aqui, abri minha tag. Peguei a minha dependência, colei aqui dentro, formatei e pronto. Então adicionei, ele já apareceu no meu Maven aqui, meu Hibernate. E eu vou usar um banco embarcado aqui, chamado H2. Você pode trabalhar com ele em memória, pode trabalhar com ele em arquivo, para a gente não precisar instalar o banco. Tem necessidade de fazer uma instalação e aí vai ficar mais complexo o nosso exemplo. Então, para os nossos fins,
Um banquinho embarcado aqui já é o suficiente, tá bom, pessoal? Então vamos lá, só colar ele aqui, ó. E pronto, já apareceu aqui meu H2. Bom, galera, então o que eu fiz agora até esse momento? Eu fiz o seguinte, fiz a configuração das dependências que é necessário para trabalhar com Hibernate, tá? Ok? Simples assim. Você deve estar pensando, mas professor, a gente não vai usar Spring JNet, a gente não vai usar Spring Data, a gente não vai usar JPA. Na verdade, Jakarta Persistence API, depois, acho que foi 2019, né, foi passado para a Fundação Eclipse a responsabilidade de manter o JE, então passou a chamar Jakarta, né? Jakarta EE, não é mais. Então você não fala mais de JPA, você fala de Jakarta JPA. Mas enfim, eu falei que eu não ia falar a respeito de muito de teoria, né? A gente vai estar usando a Hibernate mesmo a implementação base deles sem JPA, sem as nossas APIs do JPA, tá? A ideia é realmente você ver funcionando e você ver o que é necessário. Então voltando ao que é necessário, configurar as minhas dependências, né? Então eu tenho o meu H2, que é o meu banco, que eu tenho que gravar em algum lugar, e eu tenho o Hibernate Core, que é o quê? Que é a dependência do ORM, que eu vou estar mapeando as minhas tabelas, as minhas entidades, do modelo relacional para o modelo objeto e do modelo objeto para o modelo relacional, né? Então é isso que a gente está fazendo nesse momento. Bom, configurei, tranquilo. Agora o próximo passo é o quê? É ter um arquivo que vai dizer para mim onde que eu vou conectar, qual base que eu vou conectar, qual usuário, qual a senha, quais as entidades, ok? Tem duas formas, né? Eu posso criar um ponto properties, mas lá antigamente, antes, né, nos primórdios, a gente sempre usava um CFG, que seria um arquivo de configuração. Então eu vou fazer com CFG, que é a forma antiga. Raramente a gente vê isso hoje dessa forma, tá? Mas a gente está pegando da base, como era no princípio. Tá? Como que eu vou fazer a configuração com Hibernate? E aí é só criar aqui um arquivo. Eu cliquei errado, cliquei no folder. E é no file. E eu vou chamar ele de hibernate.cfg de config, né? .xml. Finish. Ok? Eu já previamente peguei um arquivo lá e deixei pronto para a gente não perder tanto tempo digitando, enfim. E ele já está pronto para você aqui também. O importante, o DTD a gente não vai ficar decorando o DTD, né? Geralmente você pega lá qual a versão e você pega o DTD, pode ser na documentação ou na própria web. E aí você vai colocar o Deploy Descriptor aqui, tá? A gente tem uma tagzinha XML aqui, que é padrão também da versão 1.0. O encode, que é o TF8, né? Esse DTD, que ele vai descrever, na verdade, dentro desse DTD aqui, gente, esse cara aqui, você vai ter as descrições, né, dentro desse namespace aqui, as descrições da gramática desse arquivo. Mas, bom, repetindo, né, pra gente não é tão importante isso, como a gente não é uma aula de XML, né? A gente não está falando sobre aqui o que tem dentro do XML, o que é um esquema, o que é uma gramática, mas enfim, eu acabo mostrando para vocês de repente não ficar pensando, né? O que é isso, né? Olha, então aqui você vai ver no DTD, ó, Hibernate File base, né? Documento de configuração. Aí, ó. Aqui é o doctype, né, o tipo de documento, e aqui ele vem descrevendo, ó, uma instância desse documento contém as propriedades, né, as configurações e as referências para mapear os arquivos e o número de session factory, instâncias para ser listados via JNDI. E aqui ele tem a gramática dele, como que ele está funcionando, quantos elementos, que tipo que é de elemento. Bom, falei que eu não ia falar muito de teoria, mas a gente acaba sempre falando alguma coisa, né? Pois bem, mas vamos lá. Então aqui ele começa com
com a tag Session Factor, e aqui ele começa a falar quais são as propriedades que ele vai usar. Esse aqui é o driver do H2, tá? Se fosse uma SQL, se fosse um Postgre, um Oracle, aqui ia estar o driver, que seria a classe que faz a comunicação com o banco, né? Aqui é o URL de conexão, então a gente vai usar em arquivo para poder a gente começar a ver lá os dados inseridos. Pode usar em memória, sessão também, mas para os nossos fins hoje a gente vai usar um em arquivo. Esse aqui é o username e a senha eu vou deixar vazio, porque não é necessário agora a gente usar uma senha, né? O dialeto tá aqui, seria qual a linguagem, né, que eu estou usando, e o dialeto é o H2, ok? Estou falando aqui para printar os meus SQLs, show SQL, essa tag, ela vai fazer o que? Essa propriedade, na verdade, não é uma tag, né? Essa propriedade vai falar o que? Se é para eu exibir o que o Hibernate está fazendo no banco ou não. Nesse caso aqui estou mandando printar, né? E aqui é interessante porque quando ele encontrar o mapeamento das nossas tabelas, toda vez que for atualizado, ele vai gerar novamente para a gente o DDL. Para a gente não ter que ficar dando create, table, né? Porque a gente não está focado no banco, nas boas práticas da criação das tabelas. A ideia é ver o Hibernate funcionando aqui, né? E previamente aqui já tem um mapping de um produto que é uma classe que a gente vai criar, ok? Tranquilo, né? Não tem segredo. Esse arquivo, dependendo do banco, você vai mudar o driver, você vai mudar o URL, mas ele tem sempre esse padrão, sempre essas diretrizes. E o mais importante é saber o que faz cada uma delas, né? Se você tivesse o JDBC, aqui você ia também ter o driver, você ia ter o URL, né, o username, o password, você não ia ter essas propriedades aqui, né? Que são de como que vai funcionar a minha configuração local aqui do Hibernate, ok? Essas aqui eu deixei anotado aqui também já, né, para falar o que está fazendo. Essa aqui é bem intuitiva, que é o driver, é o URL, o username e o password, por isso que eu nem anotei. Mas bom, beleza. Eu acho que não tem segredo, né, pessoal? É bem parecido aqui também com o JDBC. Só que a gente não faz via código. A gente acaba fazendo isso aqui no arquivo de configuração. Tranquilo? Bom, tendo feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui criando a nossa entidade. Ok? Como eu disse, eu já deixei pronto aqui para não ficar tendo que digitar, porque é Java trivial, básico, né? Ele é uma classe com gets e setters, e aí ele só tem, de diferente que ele vai ter, são só essas anotações, né? Então não tem nada de muito especial aqui. É uma classe Java, o Pojo, nosso velho Pojo que a gente usa em uma aplicação Java normal, tá? O que mudou aqui? O que tem de novo para a gente olhar? Essa anotação, que é a @int. Então aqui, ó, eu acho muito interessante quando a gente está começando a olhar já para essas classes, a gente começar a ler a documentação, a gente não depender só da web ou depender de alguém te explicar como é, porque já está escrito no Javadoc o que está acontecendo, né? Então você vai ver aqui, ó, especifica, né, que a classe é uma entidade. Essa anotação é aplicada para classe de entidade, desde Java Persistence 1.0 que ela existe. Bom, então ela vai estar dizendo para mim que essa classe ela mapeia para uma tabela do banco de dados, ok? E aí qual que é o nome dessa tabela? Produto. Ah, professor, mas tem outras anotações de nome da tabela. A gente vai fazer o básico, depois a gente vai vendo, ah não, minha tabela é diferente da produto, ah, vou ter uma anotação @table, né? A minha coluna é de um tipo diferente, e aí a gente vai avançando com esses conceitos, ok? Bom, esse aqui é o identificador, né? Então @id ele diz o que? Qual que é o campo que identifica essa tupla lá no banco de dados? Então vai ser vai ser o meu atributo ID aqui, tá?
Então, arroba ID sempre vai em cima do identificador da tabela. E aqui eu estou falando que esse campo vai ser gerado, né? Então ele vai ser um auto-incremente lá no banco, e esse cara aqui é a minha identidade, ok? Ah não, professor, mas eu estou mexendo com Oracle, como que eu faço? Aqui dentro vai ter uma anotação chamada @sequence, se você for verificar aqui, ó. Você tem a auto também, e você também tem pode usar uma tabela, né? Mas, como eu disse, vamos para o básico, né? Hoje a gente vai usar a anotação dizendo que ela é uma identity. Isso aqui para mim é um auto-incremente lá dentro da minha base de dados. Ok? Tendo feito isso, pronto, já criamos a nossa entidade. Ok? E agora a gente vai criar a nossa classe de teste. Tá? Como eu disse, eu já deixei ela pronta aqui para a gente não precisar ficar digitando muito. Mas aí a gente vai linha a linha, vendo o que acontece, o que está rolando aqui dentro do nosso Hibernate. Então vamos lá. Aqui na linha 1, o que a gente está fazendo? A gente está criando a seção, tá? A gente está criando uma fábrica dela antes, criando um factor. Inclusive isso aqui é um design pattern, né? Nosso amigo factor, lá dos 24 patterns que a gente tem, dos design patterns, da gangue dos 4. A gente tem aqui um factor. Lá na verdade a gente tem um método de factor e um abstract factor, né? Esse aqui é um factor simples. Mas bom, quando a gente vê factor, a gente já sabe que vai fabricar alguma coisa, criar alguma coisa. Nesse caso ele está criando uma classe configuração, está passando o arquivo de configuração, que é justamente esse que a gente criou, esse aqui, né, o Hibernate CFG. E aí ele está fazendo o que? Ele está dando um build session factor. Esse cara efetivamente vai fazer o que? Vai criar uma instância de session factor. Então se você for ver aqui, ó, aqui a gente já está lá dentro do framework, tá? Dentro da classe configuration, Hibernate CFG, aqui dentro do Hibernate Core. Então esse método faz o que? Ele vai logar, vai aplicar aqui os settings, os properties, vai registrar e vai criar um build aqui, ó. E aí as coisas dentro do framework que acontecem aqui para facilitar a nossa vida, né? Mas enfim, no final das contas, ele está fazendo o que? Ele está usando aqui uma classe interna do framework para criar uma fábrica de sessões para a gente, ok? Bom, aqui a gente está criando um produto. Eu vou colocar aqui, vou colocar produto para a gente poder diferenciar. Produto 27 do 11, aqui ó, de 2023, ok? Então vou colocar a hora, 16h48. Ok, galera? E o preço aqui desse produto, vou colocar R$13,33. Bom, beleza, então eu criei aqui a minha factory. E aí, aqui, através dessa factory, eu posso fazer o que? Abrir uma sessão. Então eu abro uma sessão, ok? Abro uma sessão e abro uma transação. O conceito de transação não vem do Hibernate, vem de base de dados, né? Transação é uma operação atômica, né? Que ela é vista como uma única só operação, né? Então aqui eu estou dando um início a uma transação, então tudo que tiver dentro dessa transação vai ser visto de uma forma atômica aqui. Então begin transaction, iniciei uma transação de base de dados aqui. E aí aqui eu vou fazer o que? Eu vou salvar o meu produto na base de dados, save product. E aí vou comitar a transação. Ok? Bom, lembrando que eu estou falando para vocês, a gente está falando aqui de Hibernate puro, né? A gente vai ver depois que, usando Spring Data, por exemplo,
grande parte disso vai ser abstraído. Você só chama um save, ele cria um proxy, já cria o início da transação, ele vai commitar quando ele sair do método, você vai colocar o nível de isolamento da transação, né? Se é a leitura suja, enfim. Você pode configurar tudo isso e você não tem essa verbosidade tão grande. Mas, como eu disse, a gente está trabalhando com Hibernate puro para ver como que as coisas funcionam. Efetivamente, pode pegar um legado com isso aqui, mas atualmente, raramente eu sinceramente não vejo o pessoal usando Hibernate puro, né? Que a gente vê os projetos usando Spring Data, usando JPA. Mas enfim, comitou a transação, tá? Aqui a gente vai abrir uma outra seção para poder recuperar, tá? Produto. E aí como que eu recupero? Ó, aqui para salvar eu dou um save na session, simples assim, não preciso nada de insert, nenhum comando de SQL, né? E aqui eu estou dando um get. O get eu passo o class e passo o ID que eu quero do produto. Como ele salvou aqui já esse produto, então automaticamente esse produto, quando ele salva, ele já retorna, e esse produto aqui ele vai trabalhar sobre essa instância, né? Então essa instância já vai ter o ID. Aqui ela não tem ID, mas a partir do momento que você salvou e ela está gerenciada, né? Então você abriu a sessão e aqui você já tem o ID. A gente vai ver isso aqui linha a linha depois, tá? Para vocês entenderem. E aqui ele vai jogar qual que é os dados do produto, né? Então estou dando um print L aqui. Aí aqui ele está pegando o nome do produto que foi recuperado e o preço do produto que foi recuperado. Ok? Essa thread aqui ela não é necessária, né? Nesse momento que ela não é necessária, ela seria necessária se a gente estivesse trabalhando com outro contexto. Tinha deixado isso aqui, mas isso aqui já não é necessário mais. Beleza, gente? Eu acho que é o seguinte. Vamos testar para ver se isso aqui funciona. Teste Hibernate. Exemplo Hibernate. Seleciona os recursos. Ah, tá. Eu não tinha salvado aqui o meu arquivo de configuração. Bom, então aquele show SQL é o que permite você olhar o que está acontecendo aqui no Hibernate. Então ele criou o produto, tá vendo? Ele criou o produto, né? A table, a tabela, produto, porque está o update lá, lembra que eu disse? Então como ele achou essa atualização aqui, ele atualizou a base de dados, criou esse produto, ele veio aqui, inseriu nesse produto, e depois ele selecionou esse produto e printou aqui, ó, produto recuperado. Então está funcionando aqui, né? Tá bem tranquilo aqui, funcionou, básico, né? Inseriu, mas aqui, ó, dá pra gente ir direto na porta, mas eu gosto de colocar essa classe porque às vezes, dependendo da configuração, ele inicia uma outra porta e aí a gente fica meio complicado pra gente ver onde que ele iniciou. Então eu costumo rodar, fica mais fácil. Eu rodo essa aplicação aqui, que ele é um console, e aí ele vai abrir um browser pra gente poder logar lá, né? E dar uma olhada se tá tudo ok, se tá gravando mesmo, né? Então olha, essa aqui é a telinha do H2, que é o banco de dados. Ele é feito em Java, né? E ele é incorporado já, ele não precisa que você instale. Então tá aqui, ó, produto 27/11/2023 às 16h48, que é o que eu coloquei lá, né? Pra gente testar. Bom, galera, acho que é isso. Não tem muito o que falar do básico, né? Da configuração básica, mas você já tem um projetinho rodando, né? Então você pode
fazer os seus testes, clonar esse projeto, fazer os seus testes, montar ele novamente. Você viu que eu peguei lá o que estava do README, não fiz nada de novo, não tem nenhuma configuração que não está aqui presente no projeto. E a intenção era essa mesmo, né? Era um hands-on para você ver como que funciona a configuração, o que é cada arquivo, o que é cada diretriz ali dentro daquele arquivo de configuração. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula de como configurar e fazer um exemplo simples, né, em Hibernate. Tá bom, galera? Obrigado, até mais. E a gente vai ficando por aqui.